noite, fiel. Falamos direto do estádio Bampará Curuzu, da nossa sala de imprensa, neste sábado pós-jogo em que o Paysandu venceu o clássico contra a Tuna Luz Brasileira por 2-0. E agora a gente vai para a entrevista coletiva do técnico Itamar Chuli. Professor, boa noite. As duas primeiras perguntas são do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. A classificação antecipada trouxe essa tranquilidade e confiança em arriscar sem medo no jogo de hoje? Boa noite, fiel bicolor. Boa noite a todos os nossos torcedores do Paysandu. Olha, não é a confiança antecipada que trouxe confiança. A gente sempre tem confiança no trabalho que a gente vem fazendo. Como eu já falei, o trabalho que a gente faz, ele leva tempo, ainda mais numa equipe que está sendo reformulada. E isso, jogo a jogo, a gente vai tentando sempre melhorar. Alguns enxergam de uma maneira, a gente respeita. Eu tenho meu modo de enxergar e de ver também. Não tenho visto muita entrega, luta dos atletas para que a gente possa alcançar aquilo que a gente pretende, que são as vitórias. Hoje nós conquistamos mais uma vitória muito importante. Os 3 pontos importantes, né? E não só a classificação, mas somar mais 3 pontos na tabela também é muito importante. Um clássico que é importante também, vencer, jogando bem, né? Então, o Paysandu está de parabéns, a torcida, né? Creio que está contente por aquilo que viu e tem visto, né? Eu vi hoje, nessa tarde e noite aqui, o Paysandu realizando aqui dentro do seu estádio. Segunda pergunta do Dinho, aquele Paysandu que o torcedor queria ver já começou a aparecer, principalmente com jogadas trabalhadas? Uma pergunta que complementa a do Tiloma Oeste do Diário do Pará. O Paysandu chegou à 3ª vitória sem tomar gols e sem que o goleiro Vitor Souza tenha sido muito exigido. Você acredita que o time está chegando próximo ao esperado equilíbrio de forças entre os setores? Só tenho que falar desde o começo, né? A gente tem que ter equilíbrio e a gente tem buscado isso, né? Então, quando a gente vence, a gente sabe que tem um caminho de melhorar tudo aquilo que tem sido feito de positivo. E quando a gente perdeu, a gente sabia também que havia esse mesmo caminho de buscar as melhoras, de crescer. Nós estamos para o 3º jogo sem tomar gol, o 3º jogo fazendo os gols, conquistando vitórias, né? Estando na parte de cima da tabela. Então isso é muito importante. Neutralizando algumas coisas que quando a gente errava antes, não estamos errando agora, tendo jogadas ensaiadas acontecendo, onde também o adversário às vezes é pego de surpresa. Então tudo é uma evolução, tudo há um crescimento, está tendo, né? Pouco a pouco, lento, mas está tendo, e isso é exatamente em cima dessa pergunta, é ter um equilíbrio. E é uma 3ª vitória importante e mais importante é vencer em casa e num clássico como foi e da maneira que o Paysandu se apresentou. Outra pergunta do Tilon, essa solidez defensiva dá mais tranquilidade ao time nos 90 minutos para buscar os gols sem alterar sua organização tática? Sem dúvida, Tilon, você consegue jogar e às vezes no próprio jogo alternar, né? Como a gente alternou hoje. Acho que o torcedor viu que a gente alternou maneiras de jogar durante o próprio jogo, com mudanças de posicionamento com os mesmos atletas, né? Às vezes adiantando, às vezes indo para o lado, às vezes por dentro, às vezes aberto. Então, é isso que a gente está projetando, está trabalhando, e a repetição dos trabalhos, a conscientização e repetir isso vai gerando, claro, um conhecimento do atleta, uma leitura do atleta para executar aquilo que a gente treina e sempre está evoluindo como aconteceu hoje. A rotatividade dentro do elenco e com a manutenção do nível de atuação é algo que dá mais segurança para possíveis alterações, inclusive para a rodada final? Não, nós estamos mantendo, né, o máximo possível sempre do grupo. Não estou de um jogo para o outro trocando 4, 5 jogadores, às vezes fazendo as mudanças, um ponto ou outro, né? Como hoje, da última equipe, que no último jogo que nós jogamos fora, hoje nós colocamos o Rui e mantivemos a mesma equipe do jogo anterior, né? Apenas entrou mais o meia, o Rui.
E depois as mudanças vão ocorrendo conforme as necessidades, conforme a gente vai vendo o desgaste, né? Jogadores que jogaram, o caso, vou dar um exemplo, Paulinho, jogou 90 e poucos minutos lá, num campo altamente desgastante. Hoje chega um momento do jogo que não queria sair ele, né? Às vezes não quer continuar mais, mas a gente sabe que tem que segurar, né? Então, e agora a gente tem mais uma rodada aí para colocar outros atletas que a gente ainda não viu. Creio que o Bruno deve jogar uma parte do jogo também, o próprio Laércio mais um pouco, outros que também não estão jogando. Vou usar alguns meninos também de base que estão trabalhando conosco, como o Riquelton. Então isso a condição de fazer isso é pelo aquilo que o clube conseguiu, o Paysandu conseguiu fazer durante a competição e chegar no momento que está chegando, assim, numa reta já final dessa fase de classificação. Hoje o Paysandu deixou de ser um time pragmático, professor? Quem faz essa pergunta é o Júnior Cunha, do Roma News. Como eu disse, Júnior, como você e todos que viram o jogo, viu como o Paysandu atuou, né? Mudando, como eu acabei de dizer, situações dentro do campo, ora numa maneira, né, na parte tática, daqui a pouco isso se mudava, se alternava com a própria movimentação dos atletas, né? Jogadores que não ficaram estáticos na mesma posição, mas se movimentaram com inteligência, sabendo da responsabilidade na perca da bola, de fechar os espaços mesmo quando estivesse fora da sua posição, mas com bastante movimentação ofensiva, sem estar o tempo todo na mesma posição. Então houve isso e os atletas estão de parabéns por esse entendimento e pela atuação que tiveram durante toda a parte da partida. As últimas duas perguntas são do Lino Machado, da RBA TV. A primeira, mais um jogo em casa, tem o seu lado positivo? No caso, a partida contra o Águia de Marabá na quarta-feira. Olha, sempre jogar em casa é bom, né? Porque você não tem que... Às vezes você não se expõe a uma viagem como a gente teve a última, né? Eu digo que é longe, né? Mas jogar em casa sempre é muito importante, né? Local onde você treina, não há esse desgaste. E continuar, o nosso objetivo é isso, claro, é rodar, dar condições a outros atletas jogarem também, né? De rodar o elenco, mas sem dúvida sempre buscando a vitória, porque a gente sabe quanto ela é importante, ainda mais como foi hoje, volto a dizer, como foi nessa noite, jogar num clássico e conseguir essa vitória e da maneira que o Paysandu se apresentou. Por fim, ele quer que você fale do Águia e a briga pela primeira colocação. Olha, do adversário eu vou conversar com o grupo, né, internamente, tudo aquilo que nós sabemos do adversário. Então isso internamente a gente conversa com os atletas, né, e se existe uma briga pela primeira colocação é sinal que nós estamos no caminho certo. Então nós vamos brigar por essa primeira colocação. Temos um jogo, né, cada uma das equipes, tanto o Paysandu como o nosso rival que está disputando essa vaga conosco de primeiro lugar também tem, e nós vamos tentar vencer o nosso jogo, fazer o nosso dever de casa. Sabemos do adversário e isso nós vamos começar a conversar internamente com os atletas, mas também vamos buscar essa vitória, mesmo rodando alguns atletas. Sempre vai ser isso o nosso objetivo, de buscar a vitória como o Paysandu tem feito e tem tido esse avanço, e foi culminar justamente hoje nesse clássico, uma partida bem equilibrada, consistente e de um grupo que a todo momento buscou essa vitória e mereceu.